Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde, pós-graduada na área e especialista também em Compliance na área da saúde. E eu fui convidada para conversar aqui com vocês sobre as responsabilidades cíveis e éticas dos médicos residentes. Eu agradeço imensamente ao convite feito pela doutora Alessandra, né? É uma honra para mim participar desse evento, contribuir um pouquinho para esse evento ao lado de grandes nomes do direito médico. E então, vamos começar. Nós sabemos que a residência médica é regida pela Lei 6932 de 1981 e consiste exatamente em modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos sob forma de curso de especialização, caracterizada pelo treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde e sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. Esse é o conceito legal da residência médica. Muito embora ela seja uma modalidade de ensino, os médicos residentes são profissionais capacitados para o exercício da medicina a partir do momento em que eles são graduados e fazem a sua inscrição no Conselho Regional do seu estado. E para a gente entender melhor, né, os aspectos dessa responsabilização desses profissionais, a gente vai tratar sobre esse tema e sobre as suas diversas peculiaridades. Muito se debate acerca das responsabilidades assumidas pelos médicos residentes, tendo em mente, como eu disse, que a residência médica se configura em um treinamento desse profissional e ele é sempre regido por um preceptor profissional mais experiente e capacitado que ele, né? E em que pese conceitualmente a residência médica ser esse treinamento, essa especialização em serviço, os médicos que atuam nela já carregam as responsabilidades próprias dessa profissão, visto que eles são de fato médicos, né? Eles são graduados, eles são capacitados pela graduação para exercerem a medicina. E como médicos, eles estão sujeitos a todas as obrigações profissionais e respondem amplamente pelos seus atos. O ato médico é um ato personalíssimo, ou seja, ele é de responsabilidade única daquele que o pratica, sendo que conforme o artigo 2º da Lei 12.842 de 2013, popularmente conhecida como a Lei do Ato Médico, o objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e, em benefício dessa saúde, ele deve agir com o máximo de zelo, com a sua melhor capacidade, com o melhor da sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza, é claro. Contudo, em algumas situações, esse ato médico ele pode ser compartilhado e a residência médica é um exemplo desse compartilhamento. Tanto para o judiciário quanto para o Conselho Federal de Medicina, o médico residente tem os necessários conhecimentos para tratar de um paciente e para assumir as responsabilidades diretas pelas consequências dos atos que eles praticam. Paralela à responsabilidade desse médico residente, existe ainda a responsabilidade do médico preceptor, no papel de supervisor e orientador desse treinamento em serviço, que é a residência médica, de acordo com a própria legislação. Sobre esses aspectos da responsabilização de cada um, o CFM tem 2 pareceres que são assim de extrema importância. Eles não são nem tão recentes, mas eles são perfeitamente aplicáveis nos dias atuais. O primeiro deles é o parecer 13 de 2002, que trata justamente sobre essa responsabilidade compartilhada entre o preceptor e o médico residente. Temos também, em segundo lugar, o parecer número 03 de 1992, mais antigo um pouco, mas perfeitamente aplicável até a data de hoje. E eu vou ler rapidamente para vocês um trechinho da conclusão do CFM nesse parecer. O CFM diz que entendemos que tanto o médico residente quanto o preceptor
estão passíveis de responder ética e juridicamente por atos médicos realizados, bastando para tanto que cada instância judicante defina a responsabilidade a ser atribuída a cada membro da equipe médica pelo ato realizado. Vamos frisar que o CFM entende que preceptor e residente respondem juntos, ética e juridicamente, ok? A gente nota que esses pareceres são claríssimos em atribuir essa responsabilidade no âmbito do programa da residência médica aos dois, ou seja, ambos são claríssimos em determinar que essa responsabilidade ela é compartilhada, sendo ao preceptor e ao residente atribuídos todas as consequências dos atos por eles praticados, ok? A doutrina também, em sua maioria, né, temos algumas exceções, mas aqui nós vamos tratar dos posicionamentos majoritários, ela comunga desse posicionamento. E temos diversos autores aí maravilhosos e muito bons mesmo, mas nesse momento aqui eu vou trazer para vocês os dizeres de Jurandir Sebastião no seu livro Responsabilidade Médica, Civil, Criminal e Ética. Ele diz que, para a lei, no que diz respeito ao dever de indenizar, nos casos de dano ao paciente, e aí ele coloca entre parênteses, erro médico, ou responder por crime cometido, entre parênteses, interesse público, não há qualquer distinção entre médicos, residentes ou não, clínicos gerais ou especialistas, generalistas ou especialistas, tá? Esse é um posicionamento majoritário da doutrina que trata sobre esse tema, ok? No judiciário, como sempre, a gente tem diversos entendimentos, mas o majoritário, que nós vamos tratar aqui, é no sentido de que, em casos de danos provocados ao paciente, a responsabilidade entre o médico residente e o médico preceptor deve ser compartilhada. Vou citar para vocês aqui um julgado do STJ, o RESP 2001/0039291, dígito 1. Vale a pena anotar o número desse julgado para depois vocês darem uma lida nele completo, porque ele é muito interessante, tá? Nesse processo, nessa decisão, o STJ entendeu pela condenação dos médicos preceptores e dos médicos residentes de forma conjunta, fundamentando que o médico residente ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados para os quais ele estava capacitado desde a sua graduação, tá? Então, o médico residente, como médico que foi capacitado na graduação e trouxe essa capacitação para o âmbito profissional, para o mundo profissional dele, ok? Mas o STJ, nesse mesmo julgado, entende também que seria necessário sempre avaliar as condições pessoais e profissionais, né, e as circunstâncias daquela atuação para fazer uma diferenciação no grau da culpa e, consequentemente, no grau da responsabilidade e da responsabilização, né, por aqueles danos praticados pelos médicos aos pacientes, ok? Levando em consideração, como eu disse, as condições pessoais e profissionais de cada autor daquela situação ali, tá? Por outro, esse é um entendimento majoritário do judiciário, ok? Então, a gente tem, lógico, decisões que entendem de forma diversa, mas como eu disse, elas são mais isoladas, elas não são tão seguidas assim, ok? Por outro lado, claro, nós temos também que existem situações de exceção nesse compartilhamento de responsabilidades. A gente sabe que em um cenário ideal, todos os programas de residência deveriam contar
com preceptores capacitados e atuantes, cumpridores das suas obrigações de fiscalizar e supervisionar e orientar os médicos residentes. Nós sabemos que no mundo ideal isso, aconteceria em todos os programas de residência médica. Porém, a gente vê e muito que em diversos desses programas os médicos residentes não contam com aquele olhar crítico, aquele olhar de supervisor, de orientador do médico preceptor, Muitas ausências, o descaso, às vezes até fraudes mesmo, existem. E numa análise macro, elas têm que ser levadas em consideração porque elas fazem parte da realidade. E são desses programas que têm esse déficit, que tem esse defeito, que vem os maiores problemas enfrentados pelo judiciário e pelos próprios conselhos, tá? É fato que o médico residente é médico, mais uma vez, sempre frisar isso, porque muita gente confunde, a residência médica com as práticas dos estudantes. Não é o caso. O médico residente, ele é médico, tá? E ele carrega consigo todas as responsabilidades da sua atuação. Desde que ele foi graduado e inscrito no conselho, ele pode atuar, mesmo sem especialização, em qualquer área da medicina. E, ao atuar, esse médico residente, quando ele atua sem a presença de um preceptor ou em desacordo com a orientação prestada por esse preceptor, o médico residente, ele atrai para si toda e qualquer responsabilidade pelos seus atos. Quando ele age em desacordo com o que o preceptor orienta, inclusive, não há que se falar sequer em compartilhamento da responsabilidade por eventuais danos com o médico preceptor. Essa situação é seríssima, tanto que ela foi objeto de um processo judicial em que a condenação do médico residente se deu justamente pela conivência dele em relação à ausência da preceptoria enquanto ele atendia um paciente. Eu vou falar o número para vocês desse julgado, mas eu vou ler rapidamente um pequeno trecho dele, porque ele é extremamente esclarecedor. Escutem. Conjunto probatório firme, comprovando que a médica anestesista preceptora ausentou-se indevidamente da sala de cirurgia durante o procedimento cirúrgico, sem a adequada substituição por outro profissional, ali deixando apenas o médico residente, reconhecidamente sem experiência e habilitação para conduzir sozinho o ato. Vindo este a concordar com tal situação e, portanto, assumindo o risco e a responsabilidade pelo evento danoso, caracterizando a conduta como negligência. Esse é um julgado do TJ do Rio de Janeiro e eu vou falar o número dele para vocês. Vale a pena anotar também para depois vocês lerem esse acórdão na íntegra. É o número 0145634, dígito 88 2001 819 0001, tá? Interessantíssimo, também vale a leitura, porque ele é bem completo, bem interessante mesmo, tá? E esse médico residente também, existe uma outra situação em que esse médico residente atrai para si toda e qualquer responsabilidade pelos atos dele, sem esse compartilhamento também, que é quando ele assume sozinho um plantão de determinada especialidade, ele tem o dever de atuar como se ele fosse especialista, sendo certo que qualquer dano eventualmente causado por ele será analisado e julgado tanto pelo judiciário quanto pelo conselho, como se esse profissional tivesse toda a capacidade e habilidade necessária para estar naquele local, para assumir aquele plantão e para a sua atuação propriamente dita. Então, os médicos residentes e os advogados da área, que forem defender esse médico, eles têm que
prestar muita atenção nesse tipo de situação. Como se deu a conduta, como se deram os fatos, tá? E o médico, ele tem como sim se eximir desse tipo de responsabilidade. Por quê? Pela própria natureza da profissão. O médico residente não é, nenhum médico, né? Mas aqui falando especificamente dos médicos residentes, ele não é obrigado a praticar qualquer ato do qual ele discorde. Ele pode se negar a participar de determinado procedimento, por exemplo, que ele pense estar equivocado, mesmo que ele esteja orientado e recomendado pelo seu preceptor. Ele pode discordar desse preceptor, né? O médico residente, ele pode recusar o atendimento a um paciente caso ele discorde da conduta do preceptor. E ele não pode ser, de forma alguma, responsabilizado por essa recusa, é direito dele, salvo em situações de urgência e emergência, que nós estamos falando de casos em que não envolvam a urgência e emergência e que a atuação dele seria ali, de fato obrigatória se ele for o único médico presente no momento, tá? Então, salvo essas situações, ele pode se negar e ele vai estar respaldado pelo próprio código de ética dele e pelo próprio Código Civil também, por não ser não ser responsabilizado de nenhuma forma por essa recusa, tá? Ele tem o direito de discordar, ele é um profissional autônomo. Ele teve na graduação toda a capacitação para concordar ou discordar. E aí, o médico residente, ele tem que ter em vista que é direito dele se recusar. E até que ponto vale a pena ele se responsabilizar pela prática de uma conduta com a qual ele não concorda, simplesmente porque o preceptor dele orientou ou determinou que ele praticasse essa conduta. E isso é uma coisa muito séria, porque muitos médicos residentes, dentro dos hospitais isso acontece muito, que é essa hierarquia mesmo, entre médico preceptor e médico residente. Eles têm, dentro dos ambientes hospitalares, eles têm uma relação de hierarquia. Então, muitas vezes, o médico residente, ele se sente pressionado a praticar um ato que ele não concorda. Mas é necessário ele saber que ele tem o direito e é extremamente aconselhável que ele recuse participar desse ato se ele de fato não concorda com aquilo. Porque senão ele vai assumir para si também a responsabilidade pelo que ele praticar, concordando ou não com aquele ato ali, ok? Essas questões da responsabilidade civil são muito interessantes, né? A gente não tem tanto tempo aqui para entrar detalhadamente em cada uma, mas vale mesmo um estudo aprofundado sobre isso, ok? E quando a gente fala sobre infrações éticas, como que funciona essa questão da responsabilização? Apesar do Conselho Federal de Medicina entender que há um compartilhamento da responsabilidade entre o médico residente e o preceptor, a gente tem que, em um processo ético profissional, haverá a análise individualizada de cada ponto da prática do ato médico, para que seja apurado realmente a conduta de cada um que participou desse ato, né? Ao contrário do judiciário, que muitas vezes entende por uma responsabilização solidária ou conjunta, né, em relação a eventuais danos causados aos pacientes por atos médicos, no âmbito administrativo, perante os conselhos, a responsabilização ela é individualizada, entendem? O CFM entende pelo compartilhamento dessa responsabilidade, mas no momento da apuração em um processo ético, ela é individualizada e responde cada um pelo que praticou, única e exclusivamente pela prática do ato ali, ok? E para ilustrar esse tipo de situação, né, uma exceção aí ao compartilhamento de responsabilidades, nós temos
por exemplo, a quebra do dever de sigilo profissional. Um exemplo para vocês, sou médica residente e estou aqui atendendo um paciente juntamente com o meu preceptor, ok? E esse paciente é um paciente famoso, eu pego o diagnóstico dele, o preceptor está me orientando ali perfeitamente dentro da boa prática médica, eu pego o meu celular e compartilho com um amigo meu o diagnóstico daquele paciente famoso. Essa quebra do dever de sigilo, ela vai ser atribuída única e exclusivamente a mim, porque eu sou autônomo e eu respondo pelos meus atos. Principalmente porque, em momento algum, houve a autorização do preceptor ou a orientação do preceptor para que eu praticasse aquela infração ética, ok? Então, para a gente concluir e para a gente encerrar, a gente tem que, muito embora a residência médica seja composta por profissionais capacitados para o exercício da medicina, ela se mostra sim como um treinamento em serviço, como um programa de aprendizado, como um aprimoramento da técnica médica. Sempre deve acontecer sob a supervisão de um profissional mais experiente. Porém, a responsabilização desses profissionais depende e muito da forma como os atos são praticados, da existência ou não de uma supervisão efetiva, daquele olhar crítico, daquele olhar orientador do médico preceptor e, não menos importante, da boa ou da má prática médica, tá? Os médicos residentes, eles devem ter em mente que eles são responsáveis pelo que eles fazem e eles devem se atentar às ordens e às orientações recebidas, né? Sabendo que eles têm autonomia de decisão, sim, eles têm autonomia de decisão, e eles são capazes de tomar essas decisões e eles são responsáveis diretamente pelas suas práticas, ok? É com essa conclusão que eu encerro essa nossa conversa, mais uma vez agradecendo muito ao convite da doutora Alessandra, porque é uma honra para mim participar e contribuir um pouquinho com esse evento, ok? Um abraço a todos, fiquem